Salve, salve, rapaziada, Vinícius aqui. Eu vim aqui trazer, mano, um assunto que é bastante abordado em... Tipo, eu vou falar bastante coisa clichê, tá? É bastante abordado em canais de coaches, esses caras que falam, tá ligado? Bastante sobre isso. É um tema que atualmente não tô vendo bastante vídeo sobre, mas se eu não me engano tem bastante sim. Que eu vou falar sobre o que, mano? Mindset, organização de tempo e o que você dá a vida, mano, com 20 anos, tá ligado? Pode ser entre 20, 18 anos. Na hora que você tá com 18 anos, tá na hora de, tipo, de fazer Enem, sua mãe vai mandar você fazer faculdade, vai querer... Mano, a função dos pais é proteger. Coloca isso na cabeça de vocês, mano. A única coisa que seus pais querem que você faça é proteger os filhos a qualquer custo. Querem o que pra ele? Um futuro que traga conforto e segurança, principalmente. Porque se não tiver segurança, eles vão achar que você não vai conseguir construir tudo aquilo que eles almejaram pra você. Porque seus pais só pensam na sua segurança a qualquer custo. Então, uma dica que vai aqui já de começo de mindset, mano. O primeiro passo que você tem que se libertar, mano. Família, mano. Eu não vou nem entrar em outras questões que é amigo, festa, guardar dinheiro. Isso eu vou deixar pra outros vídeos. Mas em questão ser abordada agora. Você tem 20 anos, 18 anos. Essa parte, presta bastante atenção. Eu vou abordar no final do vídeo sobre essa questão familiar e o que você deve fazer da vida, tá? Então fica até o final. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro assunto a ser abordado aqui é questão de mindset, tá? Se você tem 20 anos, mano, eu tenho a mesma idade que você. Eu tenho 20 atualmente, vou fazer 21 em outubro. Então, o que a gente tem que pensar e como agir em situações de pressão, tá? Mano, é muito simples, mano. E eu quero deixar isso bem claro na mente de vocês. Mano, ansiedade é uma parada séria, certo? Ansiedade, depressão. Muitos jovens hoje em dia tem isso, mano. Isso eu vejo em amigos próximos a mim, mano. Tipo, amigos que já se distanciaram, ou que pode estar até mesmo próximo. Então, o que eu quero que você faça, mano, é um exercício simples, mano. Escreva num diário. Eu mesmo uso, mano. Esse aqui é meu segundo, tá ligado? Abre ele e escreve assim, ó. Você vai escrever lá coisas que te preocupam, certo? Escreve aí, vou deixar aí, qualquer coisa pausa e a gente já vai pra próxima etapa. Após terminar de escrever, mano, o que você vai fazer, mano? Você vai ver todas essas coisas que te preocupam. Vamos supor, pode ter 3, 2. Mano, 2 coisas que te preocupam. Uma coisa que te preocupa. Não importa. O que você escreveu já tá valendo. Ou situações que te preocupam em questão relacionamento com seus pais, relacionamento com sua namorada. Tipo, prova de faculdade. Qualquer coisa. Escreve elas. Escreveu? Agora você vai analisar uma por uma comigo. O que você vai fazer? Eu tenho controle sobre isso? Se você tiver controle sobre isso, você vai pegar, vai anotar um tempo que você vai fazer isso no próximo dia ou agora nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Pega isso, mano, você não vai pra frente desse vídeo se tu não arrumar isso, tá ligado? Então, pega, anota quando você vai fazer isso ou já faz agora e já se livra. Mano, pode demorar 2, 3 horas pra terminar, mas se você consegue fazer agora, já faça. Pronto, se livrou. Se você tem controle sobre algo. Colocou uma data, vou fazer amanhã, 2 horas da tarde, acabou, mano. Acabou. Solução. Não precisa ficar preocupado e ansioso. É algo que vai ter que acontecer naturalmente. Você só vai ter que fazer. Ponto. Não importa a pressão que for pra você. Você tem que pegar, puxar o ar e fazer. É uma questão que você não pode fugir, certo? Pronto. Não tenho controle sobre aquilo. Caso seja alguma coisa, algo que você não tenha controle sobre tal situação. Eu vou dar um exemplo aqui, parentesco. Eu vou deixar meu computador ligado e vou pedir pro meu irmão desligar o computador. Pronto, eu já perdi o controle sobre isso. Ou ele desliga ou ele não desliga. Caso ele não desligar, vai gastar energia e no fim das contas vai ficar, tipo, não tem muito o que fazer. Já foi, entendeu? Não tem porque eu ficar bravo com algo que já aconteceu. Então, é só desligar o computador. Acabou. Já aconteceu. Você não teve controle sobre algo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu com um dos meus amigos. De emprestar dinheiro, a pessoa não pagar e acabou. Você não tem controle, mano. Agora, posso dar um exemplo com objeto, igual eu dei, que é o computador, e objeto com pessoas. Então são coisas que você não tem controle. Não tem por que se estressar, mano.
ficar ansioso, chorar, mano. Já aconteceu. Mano, foi igual esses dias com a minha própria namorada. Pegou, quebrou um pote. No caso foi hoje isso. Ontem, que já tô gravando meia-noite. Pegou, quebrou um pote e ficou frustrada porque quebrou um pote e aí tinha coisa pra fazer e tal. Acabou, mano. Varre, limpa o pote e vai pra outra coisa, entendeu? Tipo, são coisas que se a gente não manter o controle sobre isso, são coisas que aos poucos vai acumular e te deixar frustrado por não conseguir dar o melhor naquilo. Mas aquilo já foi, mano. Você deu o controle pra outra pessoa sobre algo que você não tinha controle. Ou algo que aconteceu e o seu controle saiu da linha. Então acabou, ponto. Beleza. A questão de mindset já abordei e é mais isso que eu quero falar de mindset. Agora, organização de tempo. Essa é uma parte muito importante, tá? Isso, eu alinhei meu tempo em questões de tarefas que me pagam essencial e que não são tão essenciais assim. Eu alinho assim, tá? O que me pagam? Essas são top 1, mano. É o que coloca dinheiro no seu bolso. Isso é top 1, cara. Ou você gira dinheiro, ou você não gira nada. Se você tem 20 anos, não gira nenhum dinheiro, mano, começa nas ruas, mano. Eu mesmo já fui vender bastante paçoca na rua, tá? Eu tenho um documentário lá no TikTok, inclusive eu vou desarquivar pra vocês verem, tá? Eu fiz acho que uns 3 dias, mano. Não levei muito a fundo, mas eu acho que era uma série legal de se fazer. Poderia até bombar. Mas no fim das contas acabei não fazendo. Mas se vocês quiserem, mano, me pede aqui embaixo que eu faço aqui no canal pra vocês e continuo a série no TikTok, tá bom? Vinícius Beitum no TikTok, você vai encontrar a série lá. Mas em questão disso, organização de tempo. Mano, organize seu tempo pra fazer coisas que você tem que dar atenção. Principalmente dinheiro. Que são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, igual eu falei. Exemplo. Eu tenho que trabalhar das 1 às 6, das 1 às 9. Tanto faz, não importa, 8 horas, 6 horas. Você que tem que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Se você tem que trabalhar, isso é uma atividade que bota dinheiro no seu bolso. Você tem que entender como lidar com o dinheiro depois. Isso é uma futuração. Mas isso é uma atividade que você tem que fazer se você é CLT. Caso você não for CLT, prioriza o que você gira dinheiro, capital. Eu tenho que vender paçoca, eu tenho que vender tal balo, porque isso me dá dinheiro. Eu tenho que fazer uma venda na internet, ganhar com comissão, porque isso te dá dinheiro. Segunda prioridade, estudo. Estude sobre algo que você vai te agregar em questão da primeira coisa, que é dinheiro. Ou um hobby. Pode ser qualquer hobby, mano. Igual eu faço lives. Se você me perguntar como fazer tal coisa no OBS, uma stream, eu vou saber te ajudar, porque eu não sou tão leigo assim. Tem coisas que eu não sei, ninguém sabe tudo, certo? Mas a maioria das coisas que eu já estudei, eu posso te ajudar. Então, é esse o exemplo que eu quero te dar. Questão de inglês, um idioma novo, isso é essencial para o conhecimento. Então, isso é a segunda prioridade, pra mim, pelo menos, e eu tô te passando essa dica. Terceira prioridade são coisas que não são tão... são mais hobbies, igual eu falei. Ou que não tem tanta prioridade, que são lavar uma louça, varrer o chão. Querendo ou não, você tem que fazer, só que não é tão prioritário, certo? Então é isso que eu quero deixar claro pra vocês. Não são coisas que você vai deixar de fazer, longe disso, você vai fazer, só que não são a primeira coisa que você vai começar a fazer, certo? Então, sobre organização de tempo, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. E agora a última dica, que é o mais importante. O que fazer da vida com 20 anos, mano? Dos 20 aos 30, que eu acho que é um limite bem bom. Dos 20 aos 28, eu coloco na minha cabeça que é dos 20 aos 25 que eu tenho que cumprir a meta que eu coloquei, que é ser rico de qualquer maneira, mano. De algum jeito, eu tenho que estar levantando um caixa muito alto. Mas, pra vocês, mano, o que fazer da vida, mano, com 20 anos? Mano, se acalma, mano. Tipo, não vai desesperar. Eu tenho que fazer uma faculdade, meu amigo fez isso, meu outro amigo fez isso. Mano, comparação gera frustração. Não se compare. Cada um faz de um jeito. A sua vida é diferente do colega. A sua vida do seu pai e da sua mãe são totalmente diferentes. Mas no final, só chegaram no mesmo X, mano. Que é uma independência, ou conseguiram comprar uma casa. Mas foi tarde, porque naquela época não tinha tanta possibilidade de ganhar dinheiro tão fácil como hoje em dia. Mas em questão do que fazer da vida, mano,
Calma e relaxa, mano. Mano, pra você ser médico, ser algo do tipo, leva tempo. Então estuda pra fazer algo. Caso você não queira exercer uma profissão, como médico, bombeiro, enfermeira, qualquer profissão, mano. Eu dei uns exemplos aqui, mas pode ser pedreiro, engenheiro de software, qualquer coisa, mano. Caso você não queira nenhuma dessas profissões, calma. Você só tem que achar uma coisa que você gosta e seja o melhor nela. Seja o melhor nela, mano. Não importa. A pior coisa que você pode fazer é você desistir de um sonho seu. Que é exatamente uma frase que eu ouvi esses dias, se eu não me engano, é do Flávio Augusto, num podcast. Mano, quanto te pagaram pra você desistir do seu sonho, mano? É uma quantia por mês. Você fica refém do trabalho porque você não sabe administrar o dinheiro que te dão. Não sabe, mano, não sabe. Eu mesmo, eu tô aprendendo com meus erros, mano. Tem mês que eu guardo dinheiro, tem mês que não. Mas todos os meses eu me policio pra guardar dinheiro. E eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, mano. Porque o meu eu do futuro tem que ter uma economia. Você não trabalha para gastar no agora só. O seu eu do futuro tem que ter uma tranquilidade, mano. Isso é uma dica que eu dou pra vocês, mano. É uma dica essencial, mano, do que se fazer da vida. Sempre saiba administrar o dinheiro. Uma coisa que você nunca vai parar de mexer é o dinheiro. O mundo é capitalista. Então estude bastante sobre o dinheiro. Mesmo não tendo nenhum hobby. Top 1. Estude bastante sobre como administrar o seu próprio dinheiro, tá? Mano, contabilidade, administração não são áreas que... eu não vou fazer... São áreas que se você gosta, é que geralmente as pessoas que fazem administração são por quê? Não tem um hobby, entrou lá. Não sabe o que vai fazer da vida, entra administração. Mano, vários X levam a você fazer administração, que é o curso mais popular pra você ter uma faculdade, um ensino superior. Mas, se você sair do colégio, mano, melhor dica que eu te dou, mano, pode entrar numa administração, mano. Qualquer coisa você tranca, vai fazer outra coisa, mano. Mas eu mesmo, eu fiquei um ano, acho que se eu não me engano foi um ano, 2 sem fazer faculdade, acho que foi que eu fiquei fora da faculdade, e no outro eu tive que entrar na faculdade por conta dos meus pais. Mas isso eu só faço pra honrar meu pai e minha mãe, mais pelo meu pai que quer que eu conclua a faculdade. De resto, mano, eu não tenho motivo algum pra cursar a área que eu curso, tá? Porque são coisas que eu não vejo no meu perfil. Meu perfil é ser empreendedor, mano. Criar, gerar ideias. Mano, administrar coisas grandes. Eu sei que eu nasci pra isso, então eu vou ficar rico com algo, mano. Então, agora o exemplo que eu dou pra você, mano. Se você não tem nenhuma profissão, você se encaixa como empreendedor e você tá meio... Mano, calma. Junta um caixa, pode ser com CLT, igual eu fiz. Eu juntei caixa vendendo paçoca e trabalhando de CLT, eu fazia os dois. Fim de semana eu vendia paçoca. Quando eu tava desempregado, eu também vendia no meio da semana, só que não foi um bagulho que eu consegui alavancar muito dinheiro. Tanto que eu entrei pro CLT também. E é bom que você aprende como funcionam as empresas, mano. Você aprende fazer e-mail, coisas corporativas que você não ia saber. São coisas que te agregam, caso você não pesquise, que são coisas que você não vai pesquisar. Então uma empresa vai te proporcionar muito conhecimento. Eu mesmo fiz entrei em 2 empresas muito boas, tá? E me ajudaram bastante. Hoje em dia eu tô em uma, inclusive. E são situações que eu tenho que escolher, mano. Ou vou ser efetivado, porque me deram a proposta de ser efetivado. Ou eu sou efetivado e continuo CLT. Isso, só que eu trabalho 6 horas apenas nesse serviço que eu trabalho. Então eu acho que dá pra conciliar o tempo, sabe? Então são decisões que eu tenho que tomar. Agora, ou eu saio do meu emprego, arrisco tudo no meu sonho, ou eu junto dinheiro com o emprego e arrisco no meu sonho. Então eu posso conseguir conciliar os dois? Sim ou não? É isso que você tem que fazer, mano. Questão de sua vida. Você não tá atrasado, mano. Você só não tem um norte. Eu tô no mesmo barco que você. Passamos por pandemia. Muito jovem, traumatizado. Mano, respira, porra. Respira, mano. Respira. O mundo é fácil, mano. O mundo é fácil. Tudo é fácil. Se tem um problema, você dá a solução. Acabou, ponto, mano. Ponto. Não é difícil. É isso que vocês têm que entender, mano.
Se tem um problema, você vem com a solução. Não importa o grau do problema, você tem que passar por cima, mano. Pode ser difícil pra você, mano. Tem traumas, tem muita coisa. Mas se você não for pra cima do problema, aquilo vai te dominar e você vai ter uma trava social ou um trauma, mano. Falar em público, que seja, qualquer coisa do tipo. Então o que eu digo pra você, se acalma, tome decisões tranquilo e veja certinho o que você quer fazer da sua vida, mano. Que nem o salário do mundo pode comprar seu sonho. A não ser que você queira exercer profissões que são nobres até. Tem umas que são mais que as outras, mas querendo ou não, são profissões que vêm do coração. Desde ser um lixeiro, mano, que eu não vejo de nada de mal com isso, mano, porque sem os lixeiros ficar lixo parado, então é uma profissão nobre igual de um médico. Só que uma salva a vida e a outra ajuda o mundo a ficar um lugar mais limpo. Então são coisas que você tem que ver, mano. Faça aquilo que o seu coração mandar. Só que o meio pra chegar naquilo, você não pode ficar perdido. Porque se você ficar perdido, você vai ficar travado. E você travado, você não vai sair do lugar. Aproveita que seus pais estão vivos. Você, pensa igual eu. Mano, você é a última solução dos seus pais pra dar a vida que eles merecem. Se eles não chegaram... Mano, eles podem ter chegado muito longe, mano. Tipo, comparado à família deles e tal. Mas eles merecem mais. Merecem mais. Então, você é a última solução deles. Ou você dá certo, ou seus pais vão morrer sem viajar pra um Paris da vida. Mesmo se já tenha viajado, mano. Sem comer nos melhores hotéis. Sem mano, ir no melhor restaurante. Sim, mano, tá ligado? Tem muito no mundo pra todo mundo. Então relaxa, respira. Que, mano, sua vida só tá começando. Mas uma dica que eu dou: não pare de estudar e procurar conhecimento. Tamo junto, guys.